Olá, tudo bem? Hoje quero continuar a falar sobre a Odisseia de Homero, os 24 cantos que compõem esta épica. Não é já a guerra de Troia que se desenrola. A Odisseia é um dos poemas de retorno, chamado Nostoi. As personagens estão retornando para casa, ou já retornaram, e Ulisses é o último personagem a retornar. E nós temos a Odisseia completa de Ulisses. Podemos conjecturar que tem existido um bom número desses poemas, narrando as peripécias de regresso, os nostoi, de todos os heróis sobreviventes. Aqui, no caso, na Odisseia, trata-se de Ulisses, que leva 10 anos para rever a sua ilha de Ítaca, enquanto Nestor, Menelau, Agamenon já há muito conseguiram chegar de volta à terra natal. É o próprio Ulisses que narra os seus infortúnios, já que o poema só apresenta o herói quando este finalmente escapa ao seu cruel destino e depois de tantas provações vai poder partir para Ítaca. Entretanto, outras provações o esperam. Deverá reconquistar, por assim dizer, os seus e o lar. Como eu já mostrei, essa divisão da Odisseia, ela diferencia da Ilíada. São 24 cantos, mas aqui divididos num prelúdio e depois várias partes para compor essa história. 6 partes. No prelúdio, nós temos o canto 1, que narra a Assembleia dos Deuses, e Atena, que se dirige a Telêmaco para aconselhá-lo, e a festa dos pretendentes no palácio de Odisseu. Nesse canto 1, a Assembleia dos Deuses se reúne acerca do envio de Odisseu para Ítaca, desde a ilha de Calipso. Então Atena vai para Ítaca, se apresenta a Telêmaco se fazendo semelhante a Mentes, rei dos Tófios. Então ela adquire essa semelhança deste rei e aconselha Telêmaco. É interessante que esses poemas eles sempre começam em média res, ou seja, no meio da coisa, no meio dos acontecimentos. Então Ulisses está preso aqui na ilha de Calipso e eles estão, os deuses, se reunindo para trazê-lo de volta, para discutir sobre esta volta de Ulisses. Ocorre então uma conversa. Atena aconselha Telêmaco a ir procurar seu pai, primeiro em Pilo, cidade de Nestor, depois em Esparta, cidade de Menelau. Ela parte dando sinais de que é deusa. Acontece entre mentes a festa dos pretendentes. Eles estão lá em Ítaca, banqueteando, gastando os bens de Odisseu. Parte 1. A viagem de Telêmaco, composta pelo canto 2 e outros, né? A Assembleia, canto 2, a Assembleia em Ítaca e a partida de Telêmaco. Junto com a Aurora, Telêmaco, convocando para assembleias os itacenses, pede aos pretendentes que saiam da casa e solicita um navio para viajar a Pilo e a Esparta, que não consegue. Recebendo um navio de Noêmone e as provisões de sua ama Euricleia, parte escondido da mãe. Essa ama vai ter um papel importante. Ainda nesta parte 1, canto 3, em Pilo. Telêmaco chega a Pilo, junto com Atena na forma de mentor, e encontra os pilhos terminando um sacrifício de touros para Poseidon. Perguntando sobre o seu pai, Nestor expõe alguns dos relatos de Troia. Depois disso, Atena vai embora em forma de pássaro. Nestor oferece um sacrifício a ela e envia Telêmaco para Lacônia, junto com seu filho Pisístrato. Canto 4, na Lacônia e a emboscada dos pretendentes. Telêmaco com Pisístrato, sendo recebido por Menelau, relata sobre os feitos dos pretendentes em Ítaca. Então Menelau lhe conta sobre o retorno dos helenos e da profecia de Proteu, pelo que soube da morte de Agamemnone e da presença de Odisseu junto de Calipso. Se forma um conselho dos pretendentes acerca do rapto de Telêmaco. Atena encoraja Penélope, descontente com a partida do filho. Através de um sonho aparecendo semelhante a Ifítima,
irmã de Penélope. Depois, então, nós temos a parte 2. Esta parte 1 é a viagem de Telêmaco, cantos 2 a 4. E a parte 2, os relatos na casa de Alcínoo, Odisseu na ilha de Calipso e na Feácia. Canto 5, a caverna de Calipso e a balsa de Ulisses. Aí nós entramos na figura de Odisseu, encontramos-lo. Formando uma segunda assembleia dos deuses, Zeus envia Hermes para Calipso, mandando libertar Odisseu. Ela faz o que é ordenado. No 18º dia, Poseidon o vê e, se irritando, desfaz a balsa. Mas Ino lhe entrega o seu véu com ordem de o devolver assim que chegar à terra. Depois de muito sofrimento, Salvo chega à terra dos Feácios. Canto 6, Odisseu chega à Feácia. Atena aparece em sonho para Nausicaa, filha de Alcínoo, e manda ir lavar suas roupas no rio, pois seu casamento está próximo. Ela faz o que é pedido, depois ela brinca com suas servas. Odisseu, ouvindo-as, acorda. Pedindo a Nausicaa, recebe alimento e vestimentas, seguindo-a então até a cidade. Canto 7. Entrada de Odisseu na casa de Alcínoo. Atena se faz presente para Odisseu e mostra-lhe a casa de Alcínoo. Odisseu, se aproximando, se lança aos joelhos de Arete e pede para ela enviá-lo de volta à pátria. Alcínoo concorda e o coloca ao seu lado e lhe oferece comida. Arete reconhece as roupas e lhe pergunta de onde as conseguiu. Odisseu então lhes conta os acontecimentos desde a ilha de Calipso, seu naufrágio, sua chegada e que, pedindo, recebeu de Nausicaa as roupas. Então é interessante, Odisseu vai contar a sua história, o que acontece na sua viagem, na sua vida. Canto 8 é o último canto da parte 2, recepção de Odisseu pelos Feácios. Faz-se uma assembleia dos Feácios acerca do estrangeiro e um navio é preparado para enviar Odisseu. Os nobres Feácios jantam na casa de Alcínoo. Depois disso, os Feácios e Odisseu competem com o disco. Então, Demódoco canta primeiro acerca do adultério de Ares e de Afrodite. Depois acerca da entrada do cavalo de madeira. Odisseu chora e Alcínoo pergunta por que ele chora, quem ele é e de onde vem. Aqui então vai aparecer esse Vate, esse poeta Demódoco, contando ou cantando as histórias aí da Guerra de Troia. Aí que nós vamos conhecer a história do cavalo de Troia. Esta então foi a parte 2, relatos na casa de Alcínoo e Odisseu na ilha de Calipso e na Feácia, em que ele vai recordar esses acontecimentos. Cantos 5 a 8. Parte 3, o relato de Odisseu. Aí ele vai começar a contar então para o rei dos Feácios a sua viagem com seus companheiros. Canto 9, os Cícones, os Lotófagos e o Ciclope. Este canto contém o início do grande relato. Só aqui que nós vamos começar a Odisseia de Odisseu, né? Vamos começar os relatos. Como zarpou Odisseu de Ítaca, primeiro chegando à terra dos Cíconos, epilharam a cidade junto ao mar chamada Ismaro. Passaram então por Maleia, extremidade da Lacônia, onde um forte vento levou-os para além de um grande pélago e chegam à terra dos Lotófagos. Depois chegam ao Ciclope. A grande parte da tropa permanece junto à ilha, mas o Ciclope, que foi cego, Polifemo, come 6 dos 12 que o acompanharam. Canto 10. Acerca de Éolo, os Lestrigões e Circe. Odisseu narra sobre Éolo, o guardião dos ventos. Este o presenteia com os ventos dentro de uma sacola de couro, menos Zéfiro, que os ajuda a navegar. Quando Odisseu dorme, os companheiros abrem a sacola, julgando que era ouro, e eles retornam para Éolo. Sobre como chegam para os Lestrigões e 11 navios perdem. Também tudo que sofre na casa de Circe, os seus companheiros transformados em porcos e feitos novamente homens. Odisseu escapa dela com a erva Molu, que Hermes lhe dá, mas permanecem lá por 1 ano. Canto 10. Canto 11. Consultando os mortos. Aqui é a descida do herói ao Hades. Odisseu narra como, pelo conselho de Circe, descem para o Hades. Ouve do adivinho Tiresias o modo de salvar a si próprio e aos companheiros. Ele vê no Hades
heróis e heroínas, a própria mãe, alguns da campanha de Troia e também alguns criminosos. Depois, canto 12, as sereias, Sila, Caríbide e os bois de Hélio. Odisseu relata como ocorre o retorno desde o Hades até a ilha de Circe, também como eles navegam pelas sereias, pelas pedras planetas, por Sila e Caríbide. Conta também da perda do próprio navio e dos amigos depois do roubo dos bois de Hélio, e como sozinho, sobre uma balsa, chega à ilha de Calipso. Agora a parte 3, então, o relato de Odisseu, cantos 9 ao 12. Parte 4, retorno de Odisseu, canto 13 ao 16. O retorno de Odisseu, parte 4. Canto 13, a chegada a Ítaca. Os feácios deixam, aí volta para o presente do texto, né? Odisseu lá no reino dos feácios. Os feácios deixam Odisseu dormindo na terra de Ítaca, junto com seus presentes. Por um lado, Poseidon transforma o navio deles em pedra, por outro, Atena aconselha Odisseu perto da costa sobre a morte dos pretendentes. Ela esconde as suas coisas em uma caverna e transforma Odisseu em um velho. Canto 14, Odisseu chega à casa de Eumeu. Odisseu recebe a hospitalidade no campo do seu porqueiro Eumeu. Ele lhe conta o muito que sofreu e anuncia o retorno de Odisseu. Canto 15, Telêmaco chega à casa de Eumeu. Atena diz a Telêmaco, por um sonho, que ele deve retornar a Ítaca. Depois de receber os presentes de Menelau, parte. Estando prestes a embarcar, leva para o barco Teoclímeno, adivinho de Argos, que foge por um assassinato. Eumeu conta para Odisseu como os fenícios o levaram da ilha de Síria e venderam-no para Laertes. O navio de Telêmaco aporta em Ítaca. Ele o envia para a cidade e vai para a casa de Eumeu. Canto 16. Reconhecimento de Odisseu por Telêmaco. Chegando à casa de Eumeu, Telêmaco o envia para avisar a sua mãe, Penélope. Ele reconhece o pai pelo desejo de Atena, e com aquele trama um plano contra os pretendentes. Os navios de Telêmaco e da sua emboscada chegam a Ítaca. Os pretendentes de novo pensam em atacar Telêmaco, mas são dissuadidos por Anfínomo. Eumeu, tendo dado notícias de Telêmaco, retorna ao campo. Então esse canto 4, retorno de Odisseu, vai dos cantos. Essa parte 4, o retorno de Odisseu, vai dos cantos 13 ao 16. Parte 5, Odisseu no palácio. E aqui nós temos então dos cantos 17 ao 20. Canto 17, na cidade. Telêmaco vai para a cidade, conta para sua mãe Penélope um resumo de sua viagem. Depois Odisseu, conduzido por Eumeu, chega desde o campo para Ítaca, onde os pretendentes estão bebendo. Melântius, um pastor, o encontra no caminho e insulta Odisseu, que não reage. O poeta relata como um cão reconhece o seu senhor. Eumeu volta para o campo e Odisseu permanece na cidade. Muito legal essa passagem do cão que reconhece o dono e morre de emoção 20 anos depois. Canto 18, a luta de Iro e Odisseu. Ocorre a luta entre Iro e Odisseu, e Penélope desce para junto dos pretendentes e reprova Telêmaco acerca do tratamento com o estrangeiro. Recebe então os presentes dos pretendentes. Odisseu coloca à prova as serventes. Canto 19, encontro de Penélope, Odisseu e a lavagem dos pés. Com Telêmaco, Odisseu retira as armas. Diz a Penélope que é de Creta. A sua cicatriz é reconhecida por Euricleia, a ama, quando esta lavava os seus pés. De passagem, o poeta conta como no Parnaso, quando Odisseu caçava, foi ferido por um javali. Isso no passado, né? Por isso que a ama reconhece. Canto 20, acerca da morte dos pretendentes. Odisseu, primeiro, pensando em matar as serventes que se uniram aos pretendentes, muda de opinião. Então conversa com Eumeu e Filésio. Enquanto isso, os pretendentes se reúnem. Parte 6, a última parte da Odisseia. Então, a parte 5, Odisseu no palácio, dos cantos 17 ao 20. Parte 6, a última parte, a vingança de Odisseu. Cantos 21 ao 24. Canto 21, a apresentação do arco. Penélope apresenta o arco aos pretendentes. Odisseu, sendo reconhecido pelos seus serventes, combina com eles a morte dos pretendentes.
Os pretendentes não conseguem envergar o arco e Odisseu triunfa sobre eles. Canto 22. A chacina dos pretendentes. Odisseu completa a morte dos pretendentes com a presença de Atena. Então Telêmaco e os serventes castigam as serventes e Melôntio. Canto 23. Penélope reconhece Odisseu. A mensagem de Euricleia para Penélope sobre Odisseu e sobre a morte dos pretendentes. Penélope reconhece Odisseu, resumo de suas aventuras. Canto 24. Segunda descida ao Hades e o Tratado de Paz. Hermes guia as almas dos pretendentes ao Hades e se preparam para a segunda descida ao país dos mortos. Odisseu é reconhecido por seu pai Laertes. Ocorre uma revolta dos itacenses acerca da morte dos pretendentes, mas Atena mantém a ordem. E assim, então, com esta última parte, a parte 6, a vingança de Odisseu, cantos 21 ao 24, termina-se a Odisseia, esse longo poema de retorno, de reconhecimento das aventuras de Odisseu. E a Odisseia é uma das mais inspiradas aventuras já criadas pelo espírito humano. O grande poema conta o regresso de Odisseu à sua terra natal após 10 anos de conflitos na Guerra de Troia. O herói grego, com astúcia, inteligência e força, vive episódios memoráveis em busca da reconquista de seu território e do amor de sua esposa Penélope, que fica esperando, tecendo o manto durante o dia e desfazendo à noite. Assim que ela terminasse de tecer esse manto, ela casaria com um dos pretendentes, mas ela desfaz o manto esperando a volta de Odisseu. A narrativa histórica desse retorno, narrada então por Homero, continua conquistando gerações de leitores e é considerada um clássico da literatura mundial. Essa edição que eu mostro da Nova Fronteira, tradução do Carlos Alberto Nunes, de 2015, traz toda a beleza, todo o vigor do poema de Homero, nos conquistando para longas aventuras. Homero nos leva a viajar também com o herói Odisseu, retornando de Troia em busca da sua ilha amada Ítaca. Um abraço, até mais.